O Rolê Universitário podcast da PUC Goiás está de volta. Em nossa terceira temporada, vamos continuar falando sobre tudo e mais um pouco. Vai ter conversas sobre a vida universitária, histórias, curiosidades e muito mais. E como já sabem, somos @PUC Goiás em todas as redes. Se inscrevam no nosso canal no YouTube, ativem o sininho, curtam, comentem e compartilhem. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Rolê Universitário. Hoje vamos falar sobre um tema que toca a vida de muitos universitários: a espiritualidade no ambiente acadêmico. Como a fé pode caminhar junto com o conhecimento? Qual o papel da pastoral universitária nesse contexto? E como os estudantes têm vivido sua fé no dia a dia da universidade? Vamos refletir sobre tudo isso com convidados especiais e relatos inspiradores. Recebemos nesse episódio o docente do programa de pós-graduação em Ciências da Religião da PUC, professor José Reinaldo, e o agente da pastoral Narcélio Lima, doutorando do mesmo programa. Agradecemos a presença dos nossos convidados hoje, professor José Reinaldo, Narcélio. Muito obrigada por terem aceito o nosso convite. Obrigado, é uma alegria estar aqui, partilhar um pouco de reflexão sobre esse tema que é tão nosso, um tema que nos atravessa como seres humanos, que é a questão da espiritualidade. A gente agradece essa oportunidade de compartilhar um pouco da nossa vida, da nossa fé aqui no chão da PUC Goiás. Bom, no nosso bate-papo de hoje, a gente vai refletir sobre essa temática da fé e razão inserida no ambiente universitário. A universidade é onde o estudante constrói, que encontra sua vocação, trilha sua trajetória profissional e encontra também aqui um projeto de vida, um propósito. Então, a espiritualidade é muito importante nesse processo. Então, eu queria que você, professor, comentasse sobre a importância da espiritualidade, como ela pode incentivar essa caminhada. E também é importante a gente destacar que a espiritualidade e a religiosidade são esferas distintas, né? Sim, eu acho que é um assunto muito interessante e gostaria de fazer duas ênfases. Assim. Primeiro, uma primeira ênfase sobre o conceito de espiritualidade e uma segunda ênfase sobre a relação entre espiritualidade e universidade, que me parece que é algo muito interessante também. Por muito tempo, a gente pensava espiritualidade, o conceito de espiritualidade atrelado ao conceito de religião. Porque a religião se tornou, em muitos lugares do mundo, o modo predominante de se exercitar o espírito. Ao ponto de que, quando a gente fala de espiritualidade, em geral, as pessoas pensam logo na espiritualidade religiosa, que é uma forma de se pensar a espiritualidade. Recentemente, uma tese de doutorado defendida no nosso programa de pós-graduação, inclusive foi a tese do professor Lorenzo Lago, que é o chefe de gabinete aqui da nossa universidade. Ele, lá num certo capítulo, ele fez um catálogo de 7 acepções diferentes, desde as quais o conceito de espiritualidade é considerado. Uma delas é a espiritualidade como espiritualidade religiosa. Outra, por exemplo, no Brasil, quando se fala de espiritualidade, muitas pessoas ligam isso às espiritualidades espiritualistas ou ao espiritismo, por exemplo. Outra, por exemplo, pode ser as novas formas de se conceber o religioso no mundo contemporâneo, os novos movimentos religiosos que ascendem desde os anos 2000. Ou, desse jeito, entre ainda outras, ele considerou 7 tipos, mas vou logo nesse, a espiritualidade como uma condição humana profunda ligada à dimensão da autotranscendência. Então, o ser humano é um animal, entre outros animais, os seres vivos, a concepção da vida de maneira mais abrangente. Os outros animais, no entanto, têm um modo de vida que é de transcendência. Todo ser vivo transcende a si mesmo para satisfazer as suas necessidades vitais. A plantinha, que vive no mesmo lugar sempre, em geral, algumas plantas se deslocam, mas a maioria delas não, ela transcende a si mesma em direção ao sol, né? Se você tem uma plantinha em casa, ela cresce na direção do sol, porque ela precisa de algo que está fora para sobreviver. A vaca pasta o capim, né? Precisa de algo que nós... O ser humano também, nós precisamos do arroz com feijão, nós precisamos do copo d'água, nós precisamos de luz de sol, de oxigênio, são todos elementos essenciais à vida que não dependem de nós. Mas houve um momento no desenvolvimento da história da humanidade que nós rompemos esse ciclo e não só saímos de nós em direção à satisfação das nossas necessidades, mas também começamos a construir um mundo de sentidos e significados, um mundo simbólico. Nós começamos a atribuir valor às coisas. Então, de repente, tem um lugar que era comum por onde nós passávamos, mas alguma coisa aconteceu naquele lugar, aquele lugar passa a ser um lugar especial.
De repente, nós começamos a lidar com as grandes tensões, as grandes crises da existência humana, como, por exemplo, a morte. Nós começamos a refletir o que existe depois da morte. E pensando sobre a morte, nós começamos a refletir o que existe no início, de onde nós viemos. E nós começamos a tratar diferente os nossos entes falecidos em relação ao tratamento que os outros animais dão aos animais mortos, né? Alguns antropólogos dizem que os seres humanos passaram a ser sedentários e deixaram de ser nômades, não porque logo descobriram a agricultura, mas para ficar perto do túmulo dos seus parentes, porque eles não queriam ir para longe, eles queriam cultivar uma relação especial com aquilo. De repente, nós construímos um mundo de sentido, que é abstrato, né? E que nós vamos realizando na medida dos nossos empreendimentos. A gente pode chamar isso de condição de criatividade. O ser humano é um animal criativo, produtor de mundos, constantemente produtor de mundos. E tudo vem disso. Esta dimensão, que não é material, que não está ligada ao corpo ou à dimensão fisiológica de um corpo que funciona, é a dimensão espiritual. Então, quando nós falamos de espiritualidade, nós falamos de uma condição humana fundamental. Todo ser humano tem espiritualidade. Agora, como que eles se realizam na dimensão espiritual? Isso vai variar de cultura para cultura, de grupo para grupo e assim por diante. Por um tempo, dizíamos, a espiritualidade religiosa foi a forma predominante. Mas cada vez mais, sobretudo entre os jovens, têm aparecido novas possibilidades de exercício da espiritualidade. Na relação com as artes, na relação fraterna com o grupo dos amigos ou na dedicação à causa altruísta. Isso é muito interessante. Mas em que sentido a espiritualidade combina com a universidade, na minha opinião? Eu acho que a universidade é a única instituição social, é o único instituto social que tem a capacidade, tem esse nível de capacidade de transformação. Eu penso, a universidade aglutina todo esse construto criativo da humanidade ao longo de séculos num lugar só. Então, as nossas áreas, elas representam esse desenvolvimento da capacidade criativa humana e tornam possível que uma pessoa, né, se desenvolva a si mesma nas suas dimensões físicas, humanas, sei lá, orgânicas, mas também na sua dimensão espiritual, na relação com essas habilidades e saberes. Eu sou, assim, um fã da universidade, porque eu acredito que nenhuma outra instituição social tem essa capacidade, Narcélio, de uma pessoa vai passando lá na rua e entra para a universidade, uma pessoa comum como outras pessoas, como somos nós, e de repente sai dali um médico, de repente sai dali um engenheiro. Não existe nenhuma outra instituição que transforme num nível desse. Isso, sem dúvida, passa também pela esfera da transformação no nível da espiritualidade. Narcélio, muitas das vezes a ciência e a espiritualidade, elas são vistas em esferas antagônicas, mas elas podem e devem dialogar umas com as outras. Como que você acha que podemos acabar com esse mito de que a ciência e a fé, elas andam em lados opostos? Então, uma das grandes verdades para as pessoas que têm fé, creem em alguma coisa, é que a fé não se separa da vida. É a primeira realidade que a gente encontra. João Paulo II, ele lançou uma encíclica em 1998, chamada Fides et Ratio, a fé e a razão. Então, a gente vê que a fé, ela caminha com essas duas asas, ou voa, né, com essas duas asas ao mesmo tempo. A transcendência, essa realidade mais profunda que o professor José Reinaldo destacou. A fé, ela pode ser comparada a uma planta, que ela precisa se elevar um pouco além de si mesma, em busca de luz, em busca de calor, né? Então, a fé, ela é essa dimensão mais profunda, né? A carta aos Hebreus vai lembrar também que a fé também é se aventurar no que não se vê, um mergulho no desconhecido, um voto de confiança. E, ao mesmo tempo, a razão, que é um dom distintivo, né, que nos torna mais semelhantes com Deus. Então, quando a Bíblia trata de imagem e semelhança de Deus, na verdade, lá no fundo ela também está querendo se referir a atributos que o ser humano tem e Deus, ele dispôs, né, que vem de Deus, que é a razão, o conhecimento, a sabedoria. Então, são essas duas asas, né, que realmente alimentam a fé, a experiência religiosa. E tem uma frase do Einstein que eu gosto muito de utilizar, que ele diz assim: a ciência sem a religião é manca, e a religião sem a ciência é cega. Então, não se trata
realidades, perdão, que ficam se digladiando, né? Na verdade, uma caminha com a outra, talvez sempre de lado a lado, né? A questão é que a ciência ela se ocupa com os processos, ela pergunta como as coisas acontecem. A teologia ou a Bíblia, ela está interessada, né, como também a religião, nas respostas. Então, a filosofia começa com perguntas. Ela pergunta pela entidade, pelo início, como o professor José Reinaldo colocou, pela essência, pelo ente. A ciência ela se ocupa em nos explicar um pouco dos processos. Entre esse processo existe o que a gente conhece causa e efeito. No meio desse efeito existe a processão das coisas, como as coisas ocorrem. Isto é uma ocupação da ciência. A fé, a teologia, ela já apresenta as respostas por antecipação e a pessoa fiel é convidada a mergulhar, a aderir, né, com o coração. Então é interessante que os conceitos que geralmente nós aplicamos à religião não vêm da religião, vêm da economia. Confiança é fiança, né? Acreditar é dar crédito. Então veja que a experiência religiosa é tão antiga quanto o ser humano. Então, quando eu percebo essas realidades, eu não fico me lembrando só que teve grandes cientistas religiosos. De fato, você vai ver aí qual é o nome das crateras lunares, cheio de nome de jesuíta, de padre que nomeou a cratera de Copérnico. Você vê o pai da genética. Mas eu não fico me abstraindo apenas desses exemplos, né? Eu acho que a fé, principalmente a fé cristã, no nosso caso aqui, ela tem um grande distintivo. A prova de Deus não está em conceito, ela está em entregar a vida. Os apóstolos, eles levaram tão a sério a ressurreição de Jesus porque eles experimentaram também a ressurreição, né? Então, essa capacidade de dar vida aos outros, porque não há maior prova de amor do que dar vida pelo amigo, eu acho que já é um grande sinal de uma experiência muito profunda, uma experiência religiosa e também humana. Então, em outras palavras, a gente poderia resumir, né, que são realidades que, ao mesmo tempo, têm suas distinções, mas que, ao mesmo tempo, se complementam. E a gente pensa, né, que as coisas elas têm que ser assim, ou isso ou aquilo. As coisas também podem caminhar, mesmo nas diferenças, na pluralidade, no respeito, né? Então, é isso. Eu sempre costumo dizer às pessoas que me perguntam, inclusive aqui é uma experiência, eu tive a oportunidade de passar em algumas salas de aula, né? A gente sabe que aqui a PUC tem teologia, as pessoas perguntam, poxa, eu vim estudar informática, de repente estou aqui numa teologia, catequese, né? E aí uma vez eu fui na aula do professor José Reinaldo e outra na do professor Joel, e no final, né, com tanta informação, cai aquela pergunta, por que, assim, com tanta informação que você tem, com tudo isso que você sabe, por que você continua acreditando, né? Porque na cabeça de muita gente, parece que tem que ser uma coisa distinta da outra, né? E, na verdade, a gente vai perceber que sempre há uma pergunta pelo sentido, né? A religião, ela se ocupa por essa pergunta do sentido. Você citou o exemplo assim, de vários pensadores, cientistas que têm uma espiritualidade, têm uma espiritualidade latente, né? E nós estamos aqui, vocês dois, professora é docente do programa, Narcélio também está fazendo o seu doutorado, né? Eu queria que vocês comentassem assim, como que a vivência pessoal de vocês com espiritualidade instigou a vocês olharem para ela como objeto de estudo? Como que foi essa virada de chave assim, na vida de vocês? Uhum. Eu acho, ainda nesta fileira, né, de discussão sobre relação à universidade, ciência, muitas vezes, realmente, na Narcélio disse, nós temos essa disciplina de teologia, chamada teologia nas áreas, né? Isso. E os alunos têm dificuldade, pelo menos inicial, porque eles pensam, o que é isso? Né? Nós vamos aqui ter uma catequese, nós vamos aqui, sei lá. Porque existe uma expectativa de antagonismo, né? Quer dizer, o modelo cientificista do século XIX, que se ancorou nas ciências naturais, naquilo que pode ser verificado e medido num laboratório, ele criou uma narrativa de antagonismo entre fé, religião e ciência. E mais do que isso, ele criou uma cultura universitária que legitima a validade, a inteligência, a abrangência de conhecimento de uma pessoa
no quanto menos ela é capaz de crer religiosamente. Então, significa que parece que a universidade deve ser ateia, e quanto mais alguém crê, menos aberto ao conhecimento, ao uso da razão, etc. Né? Lembramos que Auguste Comte prometeu à sociedade do desenvolvimento científico como superação à dimensão da infantilidade e da narrativa fictícia. Ele chamou o estágio da religião da humanidade como um momento fictício. Ora, contra isso, nós precisamos refletir muitas coisas. Marcelo dizia, primeiro, que são dimensões diferentes da experiência humana. Né? Havia uma música por aí que uma vez escutei no carro de som, que dizia cada um no seu quadrado. E, por um lado, ela tem razão. Na perspectiva metodológica, seria bom que cada um ficasse no seu quadrado. Por exemplo, o modo de saber operado pela filosofia é próprio da filosofia. Que é diferente do modo de saber das ciências naturais. Que é diferente, por exemplo, do senso comum. Né? Eu estudei, tenho 2 doutorados. Mas eu sou senso comum na maior parte dos assuntos. Né? Porque a gente se especializa numa coisa, mas a gente continua em outros espaços da vida se comportando. E é legítimo, assim. Uma roda de conversa sobre futebol, né? Um assunto sobre o qual eu conheço muito pouco, né? Eu vou me comportar como muito senso comum, né? Que é diferente nas nossas áreas de competência. Então, o que não parece razoável é que uma área extrapole o limite da outra. Então, por exemplo, parece normal que um cientista cético pergunte a um crente, prove que seu Deus existe, querendo aqui provas de tipo das ciências naturais. Me mostra um laboratório, num espectroscópico, num microscópico, sei lá. E ele não entende que pedir esse tipo de prova sobre um saber que é de tipo espiritual ou religioso é um absurdo. Como seria absurdo chegar numa cirurgia cardíaca, Marcelo vai lá operar numa cirurgia cardíaca e o médico abre a Bíblia no Salmo 91 e recita, se pode fechar, que já resolvi. Isso é absurdo. Porque quando a gente procura um cientista das ciências naturais, a gente quer o modo de operação das ciências naturais. E ali dentro daquele espaço valem as regras das ciências naturais. No espaço do saber de tipo religioso, são outras regras. É outro modo de funcionamento. Então, é o conceito de verdade que é plástico. E que existe a verdade da religião, existe a verdade da filosofia, que está sempre como meta. A verdade da religião é dogmática, é dada, é por revelação. Você pode aderir a essa verdade, senti-la na sua vida, mas não encontrá-la num laboratório. A verdade da ciência não existe, é verossimilidade, né? Porque aquilo pode ser refutado, tem que ser replicado, tem que ser passado à falsibilidade. Então, uma coisa que a gente precisa deixar isso claro. Deixando isso claro, os limites, e até aqui funciona a regra do cada um no seu quadrado, aí nós voltamos para a condição humana. E na condição humana nós descobrimos que aí não dá para ser cada um no seu quadrado, porque essas dimensões todas se integram, formando aquilo que nós somos. E essa integração é muito interessante. Marcelo falava da encíclica Fides et Ratio, do Papa João Paulo II, da década de 90, né, Marcelo? E lá ele cita um monte de filósofos, né? Por exemplo, me lembro o livro Da Certeza, do filósofo alemão Ludwig Wittgenstein, em que ele fala sobre a relação entre conhecimento e crença. Ele diz assim, você sabia que na maior parte da nossa vida funcional nós mais cremos do que conhecemos? Se eu perguntar aqui agora qual é a medição pública dessa sala que nós estamos, nós vamos simplesmente pegar a regra e vamos aplicar a regra, nós não vamos questionar. Será que 1 metro é 1 metro? Será que essa regra funciona mesmo? E ele dizia mais, ele dizia, a relação entre conhecimento e crença funciona como as margens e o leito de um rio. Nós que moramos em Goiás já vimos várias vezes. Dá uma enchente, agora estamos no dia de São José, hoje nessa gravação, né? Cheia de São José. Dá uma enchente, onde era leito, de repente se desloca um pouco para lá ou para cá, onde era margem se torna leito, onde era leito se torna um pedaço da margem. Porque uma coisa que hoje é conhecimento, logo ela se consolida, vira crença, nós não mais questionamos a respeito disso. Nós seguimos a nossa vida. A crença, é claro que a crença religiosa é um nível específico, mas a dimensão da crença é uma dimensão fundamental do ser humano. Um cientista dentro do seu laboratório mais crê que conhece. Nas relações que nós estabelecemos no dia a dia, nós mais cremos que conhecemos. Se eu te peço um copo d'água, eu acredito que você não colocou veneno nesse copo d'água, por isso eu vou beber. Uma sociedade em que não houvesse a confiança na interdependência entre os indivíduos, ela não prosperaria. Então, o ser humano, um jeito de dizer do ser humano é esse jeito. O ser humano é um animal que crê.
e performa essa crença dessa ou daquela maneira. Então, por exemplo, você dizia da espiritualidade. Eu que sou de formação de espiritualidade religiosa católica, né? Daqui um pouco eu fui percebendo como a religião pode ser um ingrediente de constituição de sentido na vida das pessoas, né? E depois, estudando um pouco mais sobre o ser humano, descobri que estudar o fenômeno religioso da religião, ou estudar as novas performances ou tendências da espiritualidade, seria uma maneira de contribuir nesse debate mais amplo das ciências, a partir do enfoque específico das ciências humanas, né, com uma compreensão do todo, com uma integração do todo, né, dos diferentes componentes da vida em sociedade. E descobri nisso uma possibilidade de exercício profissional e, a par de ser uma possibilidade de exercício profissional, uma possibilidade de realização como ser humano, né? Já que religião é coisa de gente e nós somos gente que lida com gente, né? Dessas especificidades das diversas áreas que se imbricam, né, que se encontram, interessante, trazendo para a realidade judaica cristã, que é a mais predominante, nós temos algo parecido, né? A gente nunca vai se perguntar se eu sou ou não filho de macaco, né? Porque para nós não interessa. Deus poderia muito bem fazer do macaco um filho, né? Então, a ciência vai questionar os processos, né? E a fé abraça, acolhe uma resposta, né, colocada diante de uma revelação, e a pessoa só adere, reverencia, mas também processa, porque a fé também existe esse lado, né? Então a gente fica feliz ao saber que há uma possibilidade em muitas religiões, que muitas vezes recebe o título de a crítica, ou seja, que não tem crítica, que não é refletida. Pelo contrário, tem muitas religiões que exigem muita leitura, muita reflexão, muito amadurecimento. Até mesmo o cristianismo, que é uma religião muito livresca, por exemplo. Então, a teologia está aí para nos dizer isso, que a fé ela serve para ser processada. E eu sempre lembro da figura, né, de Maria de Nazaré, porque as pessoas têm no imaginário aquela jovenzinha ingênua, quando, na verdade, ela questiona a mensagem de um anjo, ela questiona o próprio Deus numa revelação, então ela processa a fé. Então, essa experiência religiosa profunda, esse diálogo entre fé e razão, ele deve ser visto como algo que realmente tem muito a colaborar com o outro, né? E que as coisas, hoje em dia, a gente tem que procurar a busca pela integralidade delas, não ficar, enfim, fragmentando o conhecimento. Isso cada vez mais vai enriquecer. Nós procuramos uma versão mais integral, inclusive da educação. Hoje está muito em alta buscar aquela educação integral, a ecologia integral, buscar realmente aquilo que nos une. Sobre a questão, assim, como que a espiritualidade te motivou como que ela se tornou um objeto de estudo também na sua vida? Como que isso surgiu, assim, na sua vida? Eu sempre costumo dizer que eu sou filho mais novo, fui o único que nasci na cidade, né? Meus irmãos, 11 irmãos, um time paraibano, né? Eu sou o único que nasci numa cidade. Então, eu tive a oportunidade de estudar. Então, meu pai, ele sempre dizia, né? Filho de agricultor, eu escutei isso a vida inteira, ou lápis ou enxada. Aí eu testei um dia ir para a roça. E vi que não era para mim. Comecei a chorar com saudade de casa. E aí, então, eu investi muito nessa questão educativa. Desde os meus 10 anos de idade, eu fui voluntário num projeto social lá do meu bairro, em Fortaleza, mas sempre na área de educação. E eu tive uma experiência, né, na vida religiosa. Eu fui monge, né, cada um tem suas peripécias aí. Eu fui monge por 13 anos, né, no Instituto Nova Jerusalém, que é uma congregação jovem que brotou em Fortaleza, é fundada por um padre belga, que tem como carisma o estudo até crítico e científico da Bíblia. Então, quando eu encontrei aquele carisma, eu me apaixonei. Foi realmente assim um arrebatamento, mesmo eu resistindo à experiência da vida religiosa ou a qualquer coisa do tipo. Mas só que um pouco antes disso, até eu chegar ao Instituto, eu tive uma experiência na renovação carismática católica. Embora eu tenha nascido no berço mais progressista, né, que é no berço da teologia da libertação, de comunidades de base,
Eu comi muita multimistura na pastoral da criança, né? Não engordei de ruim. Mas assim, a gente sempre brinca no Nordeste, né? E o que acontece? Na minha adolescência, eu tive essa experiência, né, no grupo de oração, na renovação carismática, e isso me levou a conhecer o Instituto Nova Jerusalém. Então, quando eu conheci o fundador, o padre Caetano Minetti de Tilesse, um padre belga, que conhecia 12 idiomas, que passou 22 anos no mosteiro, em silêncio, que combateu na Segunda Guerra Mundial, para mim foi uma grande inspiração. Então, a minha primeira Bíblia eu ganhei na escola, né, aquele Novo Testamento azul, né, professor Zé Reinaldo, dos Gideões, e era tudo rabiscado, eu queria conhecer. E o que me levou a estudar a Bíblia, a aprofundar um estudo mais crítico da Bíblia, foi presenciar o fundamentalismo bíblico, inclusive dentro da minha própria família, né? Você utilizar a Bíblia, o nome de Deus ou a religião para se sobressair ou para agredir a fé alheia. Então, aquilo me motivou a perceber que na Bíblia ela se autocorrigia, que a Bíblia realmente você vê ali um processo de humanização, de direitos humanos, de pacificação, de diálogo, de unidade. Então, até hoje, eu me mantive nessa linha da literatura sagrada, que é uma das 3 linhas de pesquisa do doutorado em Ciências da Religião. Então, sempre nessa linha, desde a infância, com a educação, com estudo crítico da Bíblia, né? Então, eu acredito que esse estudo apenas açucarado, romantizado da Bíblia, ele tem ajudado muitas pessoas, mas não é o suficiente diante de uma sociedade questionadora, diante do avanço da informação, da velocidade da informação, das redes sociais e as pessoas com o conhecimento nas mãos, né? Então, por essa necessidade pastoral, eu via que realmente havia uma possibilidade ali de, através do próprio texto, se autocorrigir e corrigir também aqueles fundamentalismos, né, que a gente sabe que leva à violência, que leva à falta de unidade, né, que a gente tanto implora a Deus, aquele diálogo, aquela serenidade entre as religiões. Então, eu acredito que as religiões elas são responsáveis por uma grande parcela de paz na humanidade, porque as pessoas não estão menos religiosas. E por religião as pessoas dão a vida. As pessoas saem de casa, como eu, com 16 anos, saí de casa em busca de uma vocação. A pessoa se torna um homem-bomba, mulher-bomba, por motivos religiosos, você entra dentro do avião e suicida. Né? Então, por que não fazer com que as religiões também contribuam, né, para o diálogo? O professor José Reinaldo trouxe a questão da espiritualidade laica, da religiosidade laica, que não é aquela necessariamente ligada a uma instituição. As pessoas não estão menos religiosas. Os templos não estão vazios, mas nós precisamos fazer com que essa religião, especialmente a que cresce no Brasil, não seja violenta, não seja uma religião que se utiliza do nome de Deus para massacrar os pequenos e as minorias. Nós estávamos falando sobre a espiritualidade na universidade e eu queria, como a PUC ela é pontifícia, nós temos a pastoral na universidade. E eu queria ouvir de você, Narcélio, para você falar um pouco o que é a pastoral, qual que é a principal missão da pastoral aqui na universidade. Muito bem. Esse termo pastoral ele é extraído do capítulo 10 de João, sobretudo do capítulo 10 do Evangelho de João. Né? Jesus se coloca como um bom pastor. No mundo nômade antigo, né, numa cultura que vivia predominantemente, né, dessa cultura de apacentar ovelhas, cabras e rebanhos, a gente vê a figura do pastor como aquele que cuida, como aquele que apacenta e como aquele também que cura. Mas nós também chamamos de pastoral todo um processo de organização, de esquematização de um trabalho evangelizador missionário na igreja. E por que uma pastoral na universidade? Né? Às vezes dá uma impressão que a gente está querendo catequizar as pessoas. Não é bem isso. Se a gente for ver o significado das palavras católica e universidade, significam a mesma coisa. Ambas procuram atingir tudo e todos. Né? Então, esse abranger, esse acolher a todos, é isso que significa católica. É isso que significa universidade, tentar atingir o universal. Né? Então, por que uma pastoral na universidade?
as pessoas que estão na universidade, muitas delas têm experiências religiosas, muitas delas podem ter uma experiência religiosa no ambiente universitário através de amigos, através do próprio conhecimento, da própria busca, mas também nós temos, como Universidade Pontifícia, bem destacado na pergunta, eu diria que nós temos uma dupla responsabilidade aqui na PUC Goiás, porque nós não somos só uma universidade católica, existem milhares de universidades católicas, mas nem todas são pontifícias. Então nós temos uma dupla responsabilidade, ser católica, abraçar todos, e ser pontifícia, como a professora Ana Flávia sempre gosta de dizer lá no Campus 5, construímos pontes, né? Então, por que então a pastoral dentro aqui da PUC Goiás? Nós percebemos que a pastoral, segundo os documentos da igreja, é um serviço à verdade. Nós não somos donos da verdade. Nós somos colaboradores dela. E para nós cristãos, essa verdade ela não é abstrata, ela é uma pessoa. Ela é Jesus de Nazaré. E quando a gente percebe não só o ambiente universitário, mas a cultura universitária, ela é um ambiente propício para a evangelização, entendida num sentido mais amplo. Então, a pastoral universitária, ou da universidade, ela é uma pastoral de fronteira. Ela não é aquela pastoral que vai cuidar só de pessoas batizadas ou de pessoas católicas. Muitas pessoas que nós atendemos na pastoral, algumas nem religião têm, outras são de outras igrejas ou religiões. Então, nós precisamos, né, como Cristo Bom Pastor, ter esse olhar. O Ex Corde Ecclesiae, que é um documento que em português seria a partir do coração da igreja, né, porque foi foi no coração da igreja, foi na igreja que surgiu a universidade. Então, a igreja pode ter falhado historicamente em muitas coisas, mas existem coisas na igreja que ninguém toca. Serviço caritativo, os berçários, os hospitais, as santas casas e as escolas, as universidades, né? Então, eu acho isso muito bonito, porque na universidade é um ambiente ou uma cultura que foge aqui também, né, dos muros da universidade. Existe a cultura universitária, é um ambiente propício. As pessoas elas estão mais sedentas, né? As pessoas estão à procura do sentido. Então, até falácia você dizer que a religião é mal-vinda dentro da universidade. Eu, como estudante, e sempre nas minhas 4, né, graduações e pós, eu tive outra experiência. Eu via pessoas sedentas do sentido, pessoas perguntando pelo sentido da sua vida. Aí é um espaço também onde a religião pode entrar e colaborar, né? Então, a igreja diz que a pastoral é um serviço que ilumina todas as atividades de uma universidade católica, seja acadêmica ou para-acadêmica, seja de ensino, pesquisa, extensão. Então, a pastoral procura iluminar todas essas esferas da vida superior, do ensino superior, que é ensino, pesquisa, extensão. Então, é importante também dizer, pastoral não é um grupo, não é um grupo de pessoas bem intencionadas aqui dentro da PUC, ou pessoas que fazem obras de caridade. Para isso tem o PUC, tem vários projetos aí que fazem isso bem melhor do que nós. E há mais tempo, né? É interessante dizer que a pastoral ela existe para garantir e reforçar a identidade católica da instituição, mas também, segundo o Papa Francisco, é algo inédito que ele fala para mim, no meu entender, em janeiro de 2024, no seu encontro com as universidades católicas italianas, ele disse, olha, o que distingue uma universidade católica não é ter uma imagem, não é ter um crucifixo, é esse humanismo integral, essa abertura de cuidado com o outro. Então, a PUC Goiás, a pastoral dela tem um distintivo, ela já nasceu com esse distintivo, que a gente não começou abrindo grupo de oração, né, jogando água benta nas pessoas. A gente começou reivindicando espaço de acolhimento, de acolhida, colocar um puff ali, uma redinha, uma salinha de escuta. Então, foi assim que a gente começou. Então, para mim, a pastoral, ela é uma insubstituível e urgente missão apostólica dentro da universidade. Então, nós não somos um grupo isolado aqui dentro da PUC. A nossa ousadia é ser uma universidade em pastoral. O que eu acho bonito e presencio na pastoral aqui, desde aquele jovem aprendiz que trabalha lá, que está ali no Cesão, ou o pessoal da limpeza, até a reitora ou grão-chanceler, quando a gente está junto em pastoral, não tem título ali.
todo mundo é irmão, todo mundo reza do mesmo jeito, todo mundo convive do mesmo jeito. Então é algo muito positivo. A pastoral existe para atingir todos os atores e atrizes que estão aqui na universidade. Então, se a PUC ela tiver uma pastoral apenas para alguns momentos pontuais, nós falhamos terrivelmente, né? Porque a pastoralidade na Universidade Católica, sobretudo pontifícia, é para dizer assim, olha, estamos vivos, a nossa identidade é essa. É ser católica, é ser pontifícia, é fazer ponte, é acolher a todos, e é essa educação integral, né, do Pacto Educativo Global que o Papa Francisco vai relembrar, é colocar o ser humano no centro. E o que eu acho bonito da PUC também é fazer com que a gente não seja só um número de matrícula, porque o professor José Reinaldo me acompanhou quando eu vim de Fortaleza para cá, bem na pandemia, não tinha intenção nenhuma de ficar na PUC, né? Intenção de fazer um ano de aula e ir embora. Estou aqui há 4 anos, né? Então, é interessante, porque eu vi na PUC uma família, uma possibilidade de construir ponte e também pensar no profissional. Então, é interessante. Eu não escolhi a PUC me escolheu. Né? Narcélio, falando essas questões do pastoral, assim, o pastoral também me marcou de uma forma muito significativa. Eu tive a alegria de participar por 5, 6 anos do setor de universidades da CNBB, que é um setor estratégico de articulação entre as pastorais universitárias esse âmbito de todo o Brasil, né? Então, assim, foram experiências marcantes, desde participar de grupos mesmo aqui da paróquia universitária, a gente promover simpósios, eventos, encontros latino-americanos. Uma coisa que vem muito na minha cabeça, assim, é a questão da troca cultural. Na época eu estava com 18, 19, 20 e poucos anos, e a gente conhecia pessoas de outros países, com outras culturas, com outros sotaques. E quando o Papa Francisco assumiu o pontificado em 2013, foi quando teve a Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro, a CNBB estava recrutando alguns jovens para serem enviados para receber o Papa Francisco na praia de Copacabana. Aí, na época, eu fui uma dessas jovens e a gente representou o estado de Goiás e recebemos o Papa. Então, assim, você vê 3 milhões de jovens ali reunidos na praia de Copacabana, né? Que você pensa assim, meu Deus, parece que são 3 rebeliões ali ao mesmo tempo acontecendo. Você pensa assim, nossa, multidão, bagunça, mas não era nada disso. Eram 3 pessoas ali unidas com um propósito. Aí, na hora, assim, eu tive uma experiência tão profunda que é aquela questão, assim, muitos membros em um só corpo. Né? Pessoas de origens distintas, de cursos diferentes, países diferentes, mas ali em silêncio e vivendo uma experiência assim transcendente, né? Cada uma com a sua cultura, enfim, com o seu propósito ali. Então, isso para mim marcou muito. Essa experiência de ir ao encontro, né? O que o Papa fala de ir ao encontro, de estar aberta a conhecer outros lugares, visitar outros países, né? Então, isso para mim ficou muito marcante. Assim, quando falo para mim pastoral, essa questão de troca cultural mesmo, e de certa forma vivenciar uma unidade na diversidade, digamos assim. Então isso ficou muito forte para mim quando o Narcélio estava colocando, né, trazendo para nós também um pouco da missão, né, professor? Tanto isso é importante, né, assim, de ser vivenciado dentro do ambiente universitário. Quando a gente fala de religião, eu dizia anteriormente que nós estamos falando de algo que é de gente, né? Religião é coisa de gente. E nós somos gente e nós lidamos com gente. Eu, que sou professor do núcleo de humanidades, do MEP e humanidades da PUC, eu já tive outras disciplinas, porque nosso núcleo tem a área de sociologia, de antropologia, de filosofia. Eu também sou formado na área de filosofia. E eu já tive a disciplina de filosofia na universidade, que, em geral, conta também com alguma, menos a princípio, alguma aversão dos alunos. Mas quando eu comparo, por exemplo, a reflexão e a produção das disciplinas, que eu já tive experiência de ministrar aqui, metodologia científica, filosofia e teologia, a disciplina de teologia conta com muito mais adesão dos alunos. A gente pensa que não, falamos da universidade como esse lugar de propagação do ateísmo, mas parece que a experiência concreta é diferente. Gosto muito, por exemplo, de desenvolver a disciplina de teologia nos cursos da área da saúde. Porque parece que esses alunos que já vão tendo consciência a partir dos estágios, que eles vão lidar com pessoas, e pessoas têm crenças, pessoas têm coisas de pessoas, têm cultura, né?
Por isso que quando eu digo religião é coisa de gente. Nós somos gente e lidamos com gente. Tem profissões que parece que lidam mais diretamente com pessoas, né? Parece que justamente essas profissões se interessam mais por discutir esse tipo de assunto. Então, quando eu vou explicar por que tem teologia, por que nós falamos sobre religião, por que nós falamos sobre espiritualidade nessa disciplina na PUC-Goiás, por que a PUC-Goiás oferece isso? Eu pergunto mesmo assim, né? Agora está ficando gravado, todo mundo vai ficar sabendo que eu falo isso, mas eu pergunto, no curso de Direito, para que serve teologia para formar um bacharel em Direito? Eu respondo, serve para nada. Para nada. Do ponto de vista do acumulado de conhecimento técnico, teologia não serve para nada para formar um enfermeiro. Mas serve muito para formar a pessoa que vai estar lá exercendo essa profissão. Eu digo, copiando isso de um lugar, que nós temos que dar o diploma de formado na sua área de conhecimento técnico, porque nós acreditamos nas habilidades que nós conferimos aos nossos egressos, mas a gente deveria dar também um diploma de gente boa para os nossos egressos. Porque nós também acreditamos no ser humano que a gente forma. Mas para formar o ser humano, nós precisamos passar por todo esse conjunto de conhecimentos, de construtos, de legado da humanidade a respeito de si mesmo, quem nós somos, né? Então eu digo, essa universidade discute esses assuntos, religião, teologia, para os alunos, né? Em primeiro lugar, porque é católica, pontifícia, essa coisa. Pode parecer assim uma dimensão jurisdicional, né? Quer dizer, é juridicamente católica e pontifícia, por isso vamos... Não, mas não é por isso. É porque a Universidade Católica reconhece, dizia o Narcélio, no contributo das religiões, algo importante a respeito do ser humano. Por exemplo, vamos ler outro dia a passagem bíblica do livro do Gênesis, que narra o assassinato de Abel pelo seu irmão Caim. E eu pergunto aos alunos, vocês já viram isso em algum lugar? E eles dizem não. Aí eu falo, será que não? E eles dizem, eu acho que sim. Basta ligar a televisão e olhar no noticiário. Por exemplo, o texto bíblico, ele descreve os dramas que nós experimentamos hoje. E é por isso que uma pessoa no século XXI abre a Bíblia e vê sentido naquilo. Porque aquilo está falando de quem? De nós. Então, a Universidade Católica acredita nisso. E as religiões, o cristianismo sobretudo, mas as religiões de maneira geral, elas têm algo a dizer sobre o ser humano que outras áreas de conhecimento não alcançam. Por isso, os nossos alunos precisam passar por essas discussões. Mas quando você falava da diversidade cultural e a religião sendo um dos principais componentes da cultura e da diversidade cultural, essa nossa discussão tem um potencial muito importante. Na série eu falava de construir pontes, de ser católico no sentido de universalidade, mas é sobretudo de construir uma ambiência de respeito, tolerância, harmonia, boa convivência entre as pessoas no Brasil. Falando de religião, a gente acaba também conhecendo um pouco mais a religião do outro colega que participa da disciplina. A gente conhece a não adesão religiosa do outro colega, que se reconhece ateu. Mas descobrimos que ele é ateu, mas tem muito a contribuir conosco na nossa reflexão, na nossa discussão e na construção de um mundo melhor. Isso cria uma ambiência de respeito, de não violência, que é muito importante na nossa época, quando, em nome de religião, Narcélio dizia isso, nós vemos muitos movimentos se levantarem no Brasil contra pessoas, movimentos agressivos, às vezes sustentados até pelo nome de Deus, né? Eu digo que a gente precisa construir, nós, religiosos, ou pessoas com a espiritualidade religiosa ativa, mas que dedicamos à pesquisa, nós precisamos construir aqui na universidade espaços de discussão para que os estudantes descubram que você pode desenvolver o aspecto da inteligência correlativamente com o aspecto da fé religiosa. Né? Para ser muito inteligente, não necessariamente, e perito da sua área técnica, não necessariamente precisa abdicar da dimensão religiosa, que é constitutiva do ser humano. Não é? Porque eu escutei um dia no rádio alguém dizendo assim, que o cristão deveria atrair a mensagem do evangelho, etc. Mas às vezes a gente vê uns cristãos e a gente fica com raiva de religião. Né? E é verdade, às vezes a gente fica com raiva de religião por conta do comportamento de alguns cristãos. Antigamente, a Igreja Católica tinha um movimento de evangelização que era de imposição. Ela chegava nos lugares e impunha a fé. Já há muito tempo, desde o concílio, a Igreja reviu, e os últimos documentos sobre a ação missionária, eles dizem qual é a primeira tarefa de um missionário. Usar a cruz? Não. Usar uma camiseta escrito Jesus? Não. Erguer a Bíblia e ler a Bíblia? Não.
é conviver com essas pessoas. E na convivência com essas pessoas, suscitar nessas pessoas a percepção de que alguma coisa de diferente essa pessoa tem. E convidar que essa pessoa se mobilize a perguntar: ô, Narcélio, o que você tem de diferente? E nesse aspecto parece que você se distingue. E aí você vai dizer: eu tenho Jesus, eu tenho o Evangelho, eu tenho isso que me inspira a ser assim, construtor de pontes. Me parece que refletir sobre isso é também valorizar a dimensão da pluralidade cultural, das diferentes perspectivas, que inclui, por exemplo, o diálogo intergeracional. O Papa Francisco fala tanto disso, né? Os jovens têm uma contribuição a dar hoje a respeito desse tema, né? Uma percepção a respeito desse tema, né? Parece um ambiente de hostilidade com a religião, né? Mas eu vejo na experiência concreta com os estudantes algo de muito contrário, porque, por exemplo, se lá na minha infância, quando eu era criança, vivia numa cidade do interior de Bahia, onde era normal encontrar discussões em que as pessoas ridicularizavam outra pessoa por causa da sua religião, não sei se já participaram disso, uma conversa que alguém diz: aquele lá, não sei o quê, e diminui a pessoa por causa do seu engajamento religioso. Isso, em geral, não existe com os jovens. Eu fico muito otimista com isso, né? Porque se parece que enfraquece a dimensão religiosa, ao contrário, porque cresce a dimensão do respeito, a dignidade do outro por aquilo que ele é, né? E isso é algo de muito positivo, eu acho, que envolve essa nossa discussão, mas também a atuação da pastoral, de maneira geral, na universidade. E a espiritualidade, ela pode ser um suporte para poder enfrentar vários desafios acadêmicos, né? Eu, como estudante, eu falo isso porque, às vezes, com aquela ansiedade de apresentar um trabalho, falar em público, até uma crise existencial, talvez, de saber se a gente está no curso certo ou não. Eu passei por isso há um tempo atrás, de transferir, assim, sabe, o curso, e eu acredito que a espiritualidade foi algo que me ajudou muito. Eu acredito muito, né, em Deus, eu sou cristã. Então, conversar com ele e pedir direcionamento para poder saber até um caminho certo para mim seguir, eu acho que me ajudou bastante. Vocês acham que a espiritualidade ela pode ajudar os alunos também nesses momentos? Eu acho que se a espiritualidade é algo de constitutivo da condição humana, nós precisamos alimentar essa dimensão, né? E nós vivemos uma sociedade que, às vezes, ela tem problemas quanto a isso. E o exemplo que eu dou, ele é concreto. Havia um professor da USP que dizia que a nossa época estava se tornando obesa de informação e anoréxica de reflexão. E é verdade. Nós temos uma compulsão por nos informar e por opinar, né? A compulsão por estar informados nos gera uma segunda compulsão que é por opinar, né? E nós confundimos o sagrado direito à opinião com o dever à opinião, né? Nós estamos sempre nos manifestando sobre qualquer coisa. Mas eu pego o exemplo que ele dá, a imagem que ele usa, e transponho para outro lugar. Eu digo assim: nós somos uma época que está ficando obesa na dimensão física material. E é verdade. Os índices de pessoas com sobrepeso no Brasil, eles passaram já 50% da população. Quer dizer, esse modo de vida contemporâneo, ele tem adoecido a gente em diferentes aspectos da nossa constituição, inclusive orgânica, biológica, enfim. Enquanto, às vezes, vamos nos tornando anoréxicos espiritualmente. E aí isso é problema, porque se a dimensão espiritual é constitutiva do ser humano, se isso que define a diferença do ser humano dos outros animais, adoecer nesse lugar é gravíssimo. Adoecer nesse lugar é gravíssimo. O mal do século passado foi a depressão, o tédio, se chamavam os autores clássicos. O mal da nossa época já é a ansiedade. O século XXI já desponta com esse problema. Eu digo assim que não tem jeito de sobreviver a essa época sem passar por alguma crise, alguma dificuldade. Eu digo que as senhas já foram dadas e a gente só fica esperando chamar a nossa vez. Por isso nós temos que alternar para que cada um seja chamado uma hora diferente e sobre quem cuide de quem tiver com a dificuldade, né? Mas aí eu pergunto aos alunos, como alimentar o espírito? E eles dizem, lendo a Bíblia? Eu falo, claro. E eles dizem, fazendo uma oração? Eu digo, sim. E eles dizem, indo à igreja? Eu digo, sim. Mas o que mais? Aí alguém aparece, lendo um livro? Eu digo, claro. Tudo aquilo que não alimenta o corpo, alimenta o espírito. E nós estamos falando desse lugar. Então a espiritualidade é um componente de suporte para a vida de qualquer ser humano? Sim. Né? E como você se realiza nisso? Tendo uma boa conversa,
lendo uma boa literatura, fazendo um exercício, até tendo uma melhor alimentação, né? Tendo uma boa companhia, se dedicando a uma causa que vá além de você mesmo. Né? Por isso que a pastoralzinha Narcélio, ela não começa indo lá pregar o evangelho. Ela começa criando espaços de convivência e de fraternidade, espaços de escuta. Às vezes, nas nossas disciplinas, a pastoral, o Narcélio pode falar disso, como a pastoral ajuda nisso, às vezes é muito interessante como as nossas disciplinas de teologia, elas encontram confiança da parte dos alunos, pelo menos a experiência que eu tenho, não sei os outros professores, mas eu tenho. Né? Os alunos, assim, que fazem de conta que acabou a aula, eles fazem de conta que vão embora com os outros, de repente voltam um. E quer partilhar alguma coisa da vida, e quer pedir uma orientação, quer... E por que que pede para mim e não pede para o outro professor do curso? Porque eu trabalho com religião. Porque eu falo de espiritualidade. Então, sem dúvida nenhuma, a dimensão espiritual ela é fundamental para a manutenção do equilíbrio, da saúde plena do indivíduo humano. E isso passa pelo estudante universitário, que está num momento de tensão da vida dele, né? Ele está num lugar de tensão, de receber todas as miradas da sociedade, da família, dele próprio, todas as expectativas. E lidar com isso nem sempre é fácil. Ou sempre não é fácil, né? Marcelo, conta pra gente as principais atividades que a Pastoral desenvolve hoje. Vocês têm um serviço de escuta universitário também, né? Faz uma geral, assim, para os estudantes poderem entender como que é esse trabalho. Então, nosso serviço ele se inspira nas atividades propostas pela CNBB, né, pelo setor universitários, que é trabalhar em 3 eixos. Nós temos o eixo de espiritualidade, o de formação e reflexão e o eixo socioeducativo. Na espiritualidade é onde a gente tenta passar para as pessoas aquilo que une a vida com a fé. Então, a gente tem o Med Terço, que é um terço dirigido pelas meninas da medicina, né, lá na área 1, toda quinta-feira, às 5 da tarde. Nós temos a Lexio Divina, que é uma leitura orante, vivencial, espiritual, saborosa da Palavra de Deus, espalhada aí em diversos lugares da PUC. Eu aprendi também na Lexio Divina que a Bíblia não é mal-vinda na universidade, desde que você tenha bases sólidas, desde que você realmente tenha um conhecimento profundo. Isso tem atraído nossas Lexios Divinas, né, os estudantes, professores, os funcionários. Nós também temos atividades de celebração, né, aquele pessoal que gosta mais de liturgia, nós temos comissões de liturgia, que organiza as celebrações, todos os momentos de bênção, às vezes um professor adoece, um colega, a gente está lá para rezar junto. Nós temos a acolhida aos estudantes internacionais, a casa do estudante, porque se a gente estender a espiritualidade como algo mais abrangente, então não é só um momento de oração. E se encontrar no corredor, ir lá no aeroporto, né, ou na rodoviária comer alguma coisa, né, o pessoal que é da PUC vai entender, também é espiritualidade conviver. Então, esses serviços que a PUC dispõe, né, ele realmente mostra que a fé não se desintegra da vida. Nós também temos outras atividades, por exemplo, no setor de formação e reflexão. A gente sempre tenta se unir, né, fortalecer aquilo que a PUC já faz. Agora, de 7 a 9 de maio, nós teremos o Congresso Ciências da Religião, que, inclusive, a temática é sobre as religiões da juventude. A gente participa de congressos em outras PUCs, né? Fim do mês, agora de março, eu estarei na PUC Rio. O Padre Thiers comigo, nós já estivemos na PUC RS, assim, divulgando realmente o que a gente tem feito aqui. Tem sido uma experiência muito bacana. Rodas de conversa, né? Nós integramos a Jornada da Cidadania, os projetos já existentes e, claro, a gente tem muito projeto com a ajuda dos voluntários, a gente vai colocar isso em pauta. E o socioeducativo mostra aquela dimensão transformadora da fé. Então, o estudante ou o voluntário, ele vai ali procurar participar de momentos que mostram a nossa amizade social, o cuidado com os estudantes que vêm aqui, atividades que a gente realiza com os professores, visitando, às vezes, a direção das escolas, e às vezes a gente pensa que só o estudante que precisa, né? Os professores com a longa jornada de trabalho, os profissionais, às vezes, pouco exaustos ou muito, nós estamos aqui, né? Tentando fazer parte do cotidiano. A gente se integra também à Jornada da Cidadania, a comissão da campanha da fraternidade, que tem
atividades o ano inteiro, Dia Mundial do Pobre, Festival Sou PUC, eu virei até apresentador, né? Não nasci, mas me fiz, por amor ao reino. Então, todas essas atividades, né, que elencadas, elas giram em torno desse humanismo integral, não precisa ser de religião, não precisa, né, declarar religião. Nós tentamos fazer da PUC Goiás aquilo que os papas pedem, que é uma família universitária. A PUC Goiás não é só uma universidade, é uma família universitária. Então, nós procuramos aplicar aquela metodologia da formação na ação. E a gente aprende o que é pastoral aqui no chão da universidade. Eu lembro que quando a professora Olga me convidou para tentar reativar a pastoral, ela achava que eu sabia de tudo. E eu fingi que sabia para que desse certo. Então, é uma confiança muito grande, eu vejo uma receptividade muito grande, né, dessas atividades. E, claro, a gente sempre se abre às diversas demandas. Nós temos, por exemplo, estudantes que chegam aqui cedo, que têm necessidade de rezar. E eu vou partilhar algumas coisas, já que o professor Zé Reinaldo confidenciou, mas já aconteceu vários semestres de estudantes fugirem de casa, a gente precisar acompanhar, de aparecer aqui porque brigou com o pai, né? De pessoas com ideação suicida que nos procuram. A gente é uma universidade como as outras, tem pessoas, tem gente. Então, toda a vida que eu recebo, esse irmão, para mim, eu estou recebendo o próprio Cristo, eu era peregrino, o cara saiu lá da África para cá, tem gente da África aqui, e que estava com o pai na UTI, estava sem poder ir. Então, nós somos ou não uma universidade católica? O que é que faz a gente católico? Ter um crucifixo, ter uma imagem de Nossa Senhora aqui? Então, essas situações limite que vão aparecendo para a gente, né? Como, por exemplo, a gente recebe menores de idade aqui, lá do sul, o pai joga na nossa mão, tá aí, eu cuidem dele, eu tive que ir na farmácia assinar a documentação da medicação, né? Tive que ajudar vários jovens em mudança, tá chegando aqui, não sabe onde ficar. A professora Lúria até nos encaminha, né? A Amanda, da área 1, olha, você sabe de algum apartamento, alguém que quer dividir? Isso, para mim, é pastoral. Então, com todo respeito, a pastoral não é muita coisa que aparece na mídia, é o que acontece aqui nos bastidores, no chão da universidade. Então, você vê, como eu, por exemplo, tenho vários colegas que na pandemia a gente frequentava a paróquia universitária, só que a gente não se conhecia, não tinha contato nenhum. Eu descobri que tinha 6 na minha rua. A gente ia para a missa, sofria em casa, solidão, né? E às vezes não tinha nenhum contato, além da missa. Então, a gente teve esse diálogo com a paróquia universitária, com o vicariato. Nós também somos ligados ao setor universidades, ao dicastério da cultura e educação, né, de Roma, né? Então, é uma rede. A PUC, ela entende que para atingir uma pessoa tem que agir em rede, é preciso, para educar uma criança, uma aldeia inteira. Então, nós tentamos ser, né? Nós podemos falhar, mas não com a intenção de errar. A gente está sempre aqui procurando ser uma presença e acolher a pessoa de acordo com a demanda, com a necessidade, seja espiritual, seja humana. E as demandas que a gente recebe, como eu falei, não são necessariamente demandas espirituais. Às vezes a pessoa está passando por uma crise no relacionamento, ela está com uma situação desgastada com a família, e ela vem aqui com isso, está vivendo um luto. E como uma mãe também que nos procurou uma vez, né? Olha, minha filha tem depressão, ansiedade, está indo para ir para Goiânia morar só. Né? Então, isso para mim é pastoral. Professor, caso tenha algum aluno que tenha interesse em fazer pesquisas, explica como que ele pode ingressar no programa de pós-graduação. Sim, então o nosso programa de pós-graduação em Ciências da Religião, que é o mais antigo da PUC, claro que depois o regulamento de aprovação do seu funcionamento saiu junto com o programa de educação, mas como concepção, vou vender esse peixe, né? O programa de Ciências da Religião é o primeiro programa de pós-graduação da PUC Goiás, que já ultrapassou 25 anos. Nós estamos agora... Nota 5. Já estamos rumo aos 50 já. Nota 5, com boas chances de se tornar nota 6 na próxima quadrienal, mas enfim. Pelo menos 2 frentes, eu diria. Uma é que se você é estudante de graduação, você pode participar do nosso programa, dos projetos de pesquisa dos nossos professores, através da iniciação científica. Inclusive, está aberto agora, durante o mês de março,
sempre durante o mês de março, o edital de seleção de estudantes de iniciação científica pela PUC Goiás fica aberto. Hoje nós temos 15 estudantes, muitos bolsistas. Eu tenho 6 orientandos, todos eles da iniciação científica pesquisam espiritualidade, todos. Pelo menos os meus 6 e sei que pelo menos os outros 6 da professora Carolina, do nosso programa. Nas diferentes frentes possíveis de se estudar isso. Depois, se você já está concluindo sua graduação, se você está terminando seu curso, você saiba que a vocação à pesquisa também é um espaço de realização da condição humana, da pessoa humana. Você pode se realizar no exercício da sua atividade profissional, da sua carreira, pode conciliar isso ou não, ou pode se dedicar integralmente à pesquisa e contribuir com toda a humanidade nesse sentido. E a PUC Goiás tem espaços para isso, em nível da pós-graduação estricto sensu, mestrados e doutorados, e entre elas o nosso programa de pós-graduação em Ciências da Religião, que você pode cursar seu mestrado, seu doutorado e até o seu pós-doutorado depois, se dedicando à investigação de algum aspecto da vida religiosa, do fenômeno religioso, da crença religiosa, da espiritualidade e assim por diante. Pelo menos eu cito 2 frentes que estão se consolidando muito fortes no nosso programa hoje, no estudo da espiritualidade, a relação da espiritualidade com o mundo da saúde, que é algo muito interessante, tem saído muitas pesquisas bastante significativas do nosso programa nesse sentido. Uma outra frente, a relação da discussão, do debate sobre espiritualidade com o mundo da arte e da cultura. E tem saído também muitas pesquisas e contribuições muito interessantes e significativas. Então, fica o convite, caso alguém que nos acompanhe tenha interesse, pode procurar o nosso programa e será muito bem tratado e acolhido. Ótimo. Marcelo, a Pastoral recruta voluntários. Queria que você explicasse, esse processo de inscrição é contínuo, tem um prazo específico, quem quiser participar da pastoral, como que faz para acompanhar, divulga o Instagram, divulga tudo aqui agora para a gente. Bom, a gente estipula aí um período, às vezes imaginário, porque a gente está naquela pedagogia de Jesus, aquele que vem a mim eu não lançarei fora. Então, sempre a gente se abre a pessoas, né, que se dedicam ao serviço voluntário. E nós temos as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Você nos encontra no @pastoralpucgó, lá tem o WhatsApp, a gente fica à disposição, né? Costumam dizer, pode chamar até de madrugada, a Marcelo responde. E a gente vai ter todo esse carinho de orientar, né? E a pessoa, se candidatando ao voluntariado, ela pode escolher um desses 3 eixos de atuação, além dos vários serviços que a gente realiza. E aquilo que o estudante precisa, né? Ele vai também ganhando horas complementares, que é a pergunta que não quer calar, né? Deus do céu, horas complementares na terra para o estudante. E a gente fornece, sim, além de adquirir uma rica experiência, né, na missão universitária, também é creditado como atividade de extensão. Isso é muito rico, muito, assim, o feedback tem sido muito positivo. E a receptividade dos professores, né, dos funcionários onde a gente chega. E convidar também para as pessoas acessarem mais os serviços da pastoral, né? Às vezes acontece de vir um padre em uma determinada área não ter pessoas para atender, aí ele vai conversar com os professores, com os funcionários. Então, acessando as nossas redes sociais, você vai ter acesso à nossa agenda. O serviço de escuta universitária, nós temos 3, né, nós temos 2 padres, uma religiosa, apoio do pessoal da psicologia. Nós entendemos que há demandas que não são da nossa alçada, então a gente dialoga, incentiva a procurar ajuda. Então nós temos salas no campus 5, no campus 2, lá na área 1, aqui na área 4, né? Na área 6 também agora nós já temos a escuta universitária. Então nós estamos ali para dizer que vocês não estão sozinhos, né? Nós podemos se unir, nós podemos se ajudar. E, além da Lexio Divina, como foi falado aqui também, os diversos serviços voluntários, e, inclusive, fazer propaganda aqui da Festa Junina, que é a melhor de Goiânia, as Festas Juninas que nós realizamos aqui durante o mês de junho, tá? Eu virei cantor também, descobri que eu era cantor, não sabia, né? Não sei se vocês viram lá, a gente faz, né? Nossas barraquinhas, nosso karaokê, e, olha, foi um boom na pastoral, foi essa Festa Junina, né? Ali a gente encontrava professor cantando, funcionário, pessoas que a gente não conhecia, pessoas da Casa do Estudante, lá da África. E é bom que a gente se reconhece. Eu acho que a vida comunitária, ela realmente sustenta muita coisa aqui. E a gente aguenta o trampo, né? Aguenta os barrancos também.
quando a gente se sente apoiado e realmente sente que a gente não está só. A gente agradece a participação de vocês nesse papo tão rico, né, Duda? Desde a espiritualidade como conceito, a essa experiência tão genuína de fraternidade. Então foi muito rico, assim, muito proveitoso, né, esse bate-papo de hoje. Então a gente só tem a agradecer mesmo. Obrigado, eu espero que essa conversa que foi tão interessante e agradável, obrigado a vocês, em nome da PUC, em nome de todos os que organizam esse espaço, que ela inspire quem nos acompanha, quem nos assiste, né, Narcélio, a ler mais sobre o assunto, a pesquisar mais sobre o assunto, a pesquisar mais sobre a pastoral universitária, a pesquisar mais sobre os caminhos que a nossa PUC disponibiliza para acesso a essa discussão, esse horizonte, esse espaço, né, e que seja enriquecedor cada vez mais para todos que entrarem em contato com essa discussão. Então, foi uma satisfação enorme, né, estar aqui, um momento que a gente esperava também. São os momentos que a gente tem para mostrar nosso rosto. Às vezes as pessoas não nos procuram porque não sabem, a gente precisa vir aqui, precisa dar as caras, como a gente diz lá no Ceará, né? Então a gente espera vocês, seja na pastoral da universidade, como voluntário, como colaborador, como visitante, não tem importância. Nas nossas salas, nos nossos espaços, você pode entrar, tomar um cafezinho, roubar as nossas balas e o amendoim que fica aqui na área 4, sentar lá no puff, relaxar, e dar um oizinho aqui para a dona da PUC, a Nossa Senhora da Sabedoria, que fica aqui na área 4 também. Estamos aqui à disposição, ou quem sabe no nosso programa. Inclusive, nós temos bolsas, tá, gente? Ciências da Religião, o melhor programa da PUC Goiás. Desculpa aí. Obrigado. Só para fechar também, queria agradecer a você, professor, a você, Narcélio, por aceitarem o convite e estarem aqui nesse momento de troca, de comunhão com a gente. Foi muito bom mesmo. Muito obrigada e é isso.